É: você está disposto? O tema é: você está disposto? Esse texto é muito conhecido, acredito que todos aqui, ou a maioria, já ouviu esse texto, ou já viu algum filme, alguma série. Quando então Jesus está ali para sair de viagem, e chega esse homem, esse jovem, esse moço. E é interessante porque era um homem que não era um cara sem noção, não era um cara que estava perdido na vida aí, né, todo estrupiado, arrebentado, não. Um cara que ele já chegou, já se ajoelhou diante de Jesus, falou, diz o texto aqui, ó, ele se ajoelhou diante de Jesus e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Uma pergunta sincera, uma pergunta profunda, uma pergunta que reflete, vai refletir o resto da nossa vida. Quem já assistiu aquele filme O Gladiador? Tem uma frase famosa ali, só vocês assistiram? O Gladiador, aquele que o cara vai e luta, tem os tigres lá, então. Ele diz uma frase no início, diz assim: o que nós fazemos nessa vida ecoará na eternidade. Tudo que eu faço aqui vai ecoar na eternidade, seja com Deus, seja sem Deus. Esse jovem sabia, e ele pergunta: bom mestre, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? E Jesus então olha para ele, sabendo da sua sinceridade e amando ele. Jesus então, de forma muito sincera, ele já mostra para ele qual que é o padrão, qual que é a régua. Ele diz: por que você me chama de bom? Bom só tem um, que é Deus. Só existe um bom, que é Deus. Ou seja, se aquele jovem que guardava os mandamentos, por algum momento pensou que ele era bom, já percebeu que a régua dele estava baixa, que bom só tem Deus. E Jesus está dizendo: olha, por que você me chama de bom? Só Deus é bom. Então você está me reconhecendo como Deus? Ou você está apenas falando bonito? Porque muitos de nós não reconhecem que de fato Jesus é Deus. A gente fala bonito para Jesus, mas não reconhece que Ele é nosso dono, não reconhece que Ele manda em nós, não reconhece que Ele nos comprou com seu sangue, como a Bíblia diz que Ele nos comprou da morte. Então Jesus está falando: tudo bem, então vamos ter uma conversa, papo reto aqui. Você começou me chamando de bom, mas você entende o que você está falando? Ou é só da boca para fora? Porque conceitos bonitos todos nós temos aqui. É um glória a Deus, é um aleluia, é um misericórdia, é a paz do Senhor, sim ou não? É o crentez, né? A gente vai falando igual crente. Mas será que a gente entende o que está falando? E Jesus então traz o básico para aquele jovem, que Jesus já sabia. Mas é interessante, que aquele jovem guardava. Mas é interessante, Jesus diz aqui no versículo 18: você conhece os mandamentos? Ele falou o básico, todo mundo sabe: não pode matar, não pode adulterar, não pode enganar, honrar pai, honrar mãe. Que até hoje esse básico já se perdeu na nossa cultura, sim ou não? Vamos ler o básico aqui, o óbvio. O óbvio só é óbvio quando é dito, sim ou não? Então vamos ler o óbvio aqui. Versículo 19: você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e sua mãe. Só que essa régua aqui, ela é baixa. Esse parâmetro aqui é comum. A pessoa não precisa de Deus para ter uma vida civilizada como essa aqui. Isso aqui é uma vida civilizada, sim ou não? Não matar, honrar o pai e a mãe, não cometer adultério. Isso é o básico da civilidade, sim ou não? Aquele que comete adultério sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai rodar. A Bíblia fala que aquele que comete adultério está mexendo com fogo. Aquele que não honra pai e mãe, ele vai ter a consequência dele quando ele for pai e mãe. Isso aqui é o básico da civilidade. Qualquer filosofia, religião, mais ou menos meia boca aí, vai concordar com isso aqui, sim ou não? Mas aí olha só, ele, né, mestre, né?
Então estou bem. Estou bem então, mestre. Desde criança. Esses dias, hoje o irmão perguntou para mim: você nasceu na igreja, pastor? Eu falei: não, nasci no hospital. O pastor não sabia fazer parto. Já ouviu essa expressão? Ah, fulano nasceu na igreja, né? Imagina, está no culto, começa o trabalho de parto. Imagina. Aí o pastor para: ó, meus irmãos, agora a gente vai ter um trabalho de parto aqui, ora aí pela irmã. Ninguém nasce na igreja nesse sentido, né? Eu brinquei com o irmão, falei: não, nasci no hospital. Mas esse jovem falou quase a mesma coisa: desde criança, Senhor, eu faço tudo isso aí. Ele não falou nem que tem dificuldade, você viu? Olha só. Falou: Deus, é difícil guardar esses mandamentos. Não falou isso. Não, isso aí é mamão com açúcar. Desde gurizote, desde criança, desde a escola bíblica dominical, desde o Conectins lá, eu estava lá no Conectados, né, pastor Márcio? Isso aí é tranquilo. Aí então, olha que interessante, Jesus olhou para ele com amor. E por que Jesus olhou para ele com amor? Porque aquele jovem precisava de Cristo. Aquele jovem não estava entendendo. Assim como ele olha com amor para nós, porque nós precisamos dele. Ele quer nos orientar, nos confrontar. Aquele jovem estava no caminho errado. Ele não entendeu nada. Aí Jesus diz algo para aquele jovem. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta mais uma coisa para você. Falta mais uma coisa para você fazer. Só que é interessante, essa coisa era tudo para ele. Fala para o teu irmão assim: essa única coisa era tudo para ele. Sabe que Deus não quer muitas coisas de nós. Ele quer uma coisa só. Tudo. Só isso. Porque não cabe idolatria entre eu e Deus. Qualquer coisa que se coloca entre eu e Deus é idolatria. Para aquele jovem era um dinheiro. Interessante, porque a gente ouve tantas vezes pessoas distorcendo essa mensagem. Porque a questão aqui não é o dinheiro. Tanto é que você não encontra Jesus falando para mais ninguém. Deus falando para mais ninguém na Bíblia. Apesar de mulheres de posição andarem com Jesus e inclusive ajudarem no sustento da obra dele. José de Arimateia, por exemplo, um cara que tinha dinheiro, ajudou no sepultamento de Jesus. Você não encontra isso na Bíblia: ó, vai, vende tudo e dá para os pobres. Você não encontra isso. Mas para aquele jovem, o tudo dele, a vida dele, estava presa nas posses. E Jesus, amando aquele jovem, ele fala: olha, fala o seguinte, só uma coisa só. Rapaz, você imagina você ouvir de Jesus falando: cara, para você entrar no reino de Deus falta só uma coisa. Eu imagino o jovem na expectativa de ouvir, fala: cara, é agora. Não, só uma, então tá fácil, estou bem. Imagina ele olhando para os discípulos assim: tá vendo? É só uma coisa falta para mim, estou de boa. Só uma coisa. Não precisa um monte de coisa não. Eu já faço quase tudo desde criança. É só um detalhe. Aí Jesus, conhecendo o coração dele, diz: olha, vende tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois, venha e me siga. E é tão interessante a reação daquele jovem. Aquele jovem que chegou diante de Jesus, se ajoelhou, chamou ele de bom mestre. Aquele jovem que conhecia um sistema, uma cartilha religiosa, desde criança, tinha família, tinha um lar estruturado, tinha um contexto. Aquele jovem então ouve do próprio Senhor Jesus o que ele deveria fazer, mas ele teve a mesma reação que nós temos quando ouvimos a verdade do Senhor acerca da nossa idolatria. Olha o versículo 22. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara. Quantos de nós fechamos a cara? Quem fecha a cara aí?
Emburra. A gente gosta de fazer isso, né? Jesus foi no ponto, tocou no lugar certo, para libertar aquele homem. Mas ele fechou a cara, ele sentiu. Aí isso demonstra o quanto Jesus acertou, porque era muito rico e foi embora triste, foi embora. Ele nem respondeu Jesus, ele nem questionou, mas você tem certeza? Mas e se eu pegar esse dinheiro e investir para ajudar na obra? Não, o negócio foi tão profundo e ele entendeu. Ele entendeu. Porque você vai encontrar momentos na Bíblia que Jesus fala, e os discípulos não entendem, e eles perguntam, mestre, mas como assim? Ele entendeu e foi embora. Quantos de nós já entendemos o que Deus requer de nós? Para aquele jovem era algo que a princípio não é pecado, que é o dinheiro, ele não é um problema, o dinheiro ele é neutro, mas era um laço para aquele jovem, ele o transformou em ídolo. Mas quem sabe você não tem problema com dinheiro, eu mesmo não tenho problema com dinheiro, eu não tenho, né? Então fica fácil, né, pastor Márcio? Você tem problema com dinheiro, pastor Márcio? Então está tranquilo, está de boa, né? Talvez você não tenha problema com dinheiro, amém, glória a Deus. Mas quantos de nós temos problema com a mentira? Quantos de nós somos viciados no trabalho? Quantos de nós somos orgulhosos? Quantos de nós temos problemas ainda mais sérios, como a pornografia, a imoralidade sexual? Quantos de nós temos problema com o álcool? Com a religiosidade, coisas que o Senhor Jesus com amor olha para nós e fala, olha, falta uma coisa para você, é isso, o resto é consequência, falta isso para você. Fala para o teu irmão, fala assim para ele, ei, falta uma coisa para você. E nós podemos então fazer como aquele jovem e virar embora. Podemos fazer de outra forma, podemos ficar pensando e argumentando entre nós, não, mas não é bem assim também, não, mas isso aí não. Mas não tem como seguir Jesus. É interessante que Jesus não fala para ele, olha, vem andar comigo, depois que você estiver andando comigo, aí você vende as tuas coisas aí e dá para os pobres. Não, a ordem não é essa. A ordem é, se desfaça do que está te amarrando, aí você vai andar comigo. Aquele jovem entendeu quem Jesus era, chegou e se ajoelhou diante dele. Era um homem que guardava os mandamentos, e por guardar os mandamentos, ele sabia o que era idolatria. Então ele não poderia se ajoelhar diante de alguém. Se tinha uma questão que fazia os judeus ali, os romanos não gostavam dos judeus, era essa aí. Eles não comiam o que os romanos comiam, no sábado todo mundo parava, e eles não baixavam a cabeça para ninguém, que era idolatria. Então, ou deixava quieto ou matava todo mundo. O que os romanos fizeram? Não, deixa quieto esse povo aí. Vamos só escravizar, mas aí deixa esse costume aí. Era o único povo que não servia no exército romano, você sabia? Dos povos conquistados, era o único que não servia. Os romanos tentaram alistar, mas dava tanto B.O., não, larga a mão desse povo, deixa quieto, larga a mão. Então ele chegou e se ajoelhou diante de Jesus, ele entendeu, chamou de mestre, bom mestre, mas ele estava preso, e o Senhor Jesus quer nos libertar nessa noite, amém? Aí Jesus então traz a questão do reino de Deus para os discípulos. Versículo 23, Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse, como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Mas a questão não é a riqueza. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou. Jesus sai do específico e vai para o geral. Eles tinham acabado de ver um caso específico ali.
Mas agora ele vai para o geral, ele diz assim: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Na verdade não é difícil, é impossível. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. Ou seja, Jesus usou um exemplo ali, bem uma hipérbole, né? Pegou um animal, o maior animal que eles conheciam, que na região ali o maior animal era o camelo. Ele é grande, né? E pegou o buraco da agulha, que é, né, um dos menores orifícios que existem, que o homem pode fazer naquele contexto. E aí o discípulo falou: não, mas então não tem como. Ele falou: de fato, não tem como. Jesus concorda, ele vai dizer assim, ó, 27, Jesus olhou para eles e disse: para os seres humanos isso não é possível. Porque eles perguntaram no versículo 26, então, quem é que pode se salvar? Ninguém se salva. Assim como ninguém se batiza. A gente tem um hábito de falar: eu me batizei. Não, você não se batizou, alguém te batizou. Nem Jesus se batizou. João Batista batizou, sim ou não? Assim como ninguém se salva. Jesus falou: não, é difícil se salvar. Não, não é, é impossível. Ele é claro aqui. Jesus olhou para eles e disse: para os seres humanos isso não é possível. Eu não tenho como mudar minha vida a ponto de obter a salvação. Eu posso melhorar minha vida, quem sabe aí com a terapia, algumas mudanças, algumas atitudes, um coach, um personal, eu melhoro áreas da minha vida. Posso deixar maus hábitos, quem sabe vícios, ok, mas isso não é capaz de gerar em mim a vida eterna, de permitir que eu entre no reino de Deus. Isso não é humano. Mas glória a Deus, porque para Deus isso é possível. Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Deus não enviou o seu Filho para termos uma vida melhor. É mais do que isso. Aquele jovem tinha uma boa vida. Quem sabe se ele chegasse aqui na igreja hoje, a gente fala: rapaz, você vai se tornar membro. Vem membrar com a gente aí, vamos andar junto, né? Rapaz, você vai servir com a gente aí. O cara jovem, guarda os mandamentos desde novo, rico. Rapaz, tamo junto, tá tranquilo. Mas aos olhos de Jesus, esse padrão é muito raso. Aos olhos de Jesus ninguém se salva. Por isso que nós precisamos da graça, da misericórdia do nosso Deus. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Essa graça, essa misericórdia que nos alcança. Aí os discípulos entendem, e Jesus ele entra num outro patamar aqui. Ele vai dizer no versículo 27, né? Jesus olhou para eles e disse: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. Aí Pedro, né? Pedro emocionado, né? Pedro apaixonado, tinha acabado de descer a montanha, estava emocionado Pedro aqui, né? Aí Pedro fala: veja, ó Jesus, ó, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Esse jovem rico aí, ó, não quis abandonar não, mas ó, nós deixamos tudo. E tem os Pedro também, né? Se empolga, né? Olha lá, o jovem rico lá, foi embora lá, ó, não quis deixar tudo, nós deixamos, aí ó, aí, estamos juntos Jesus. Jesus afirma, oh, meu Deus, eu fico imaginando Jesus olhando para Pedro, falando: rapaz do céu, está emocionado, rapaz, calma. Mas Pedro era um homem de Deus, um cara que queria servir a Deus, sempre quis, mas precisava desse encontro, esse toque do Senhor. Aí Jesus responde: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele que por minha causa e por causa do Evangelho deixa casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras. Ou seja, ele coloca aqui aquilo que nós aprendemos. Pedro, a questão não é a riqueza que ele deixou, é qualquer coisa que possa atrapalhar. A mãe pode atrapalhar, o pai pode atrapalhar, sei,
Depende. O nosso coração é particular, cada um tem o seu. E Jesus explica, ó, qualquer um que deixar o que for necessário, versículo 30, receberá muito mais ainda nesta vida, ou seja, a salvação, a paz, o Espírito Santo, receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras, e também, aí né, e também perseguições, e no futuro receberá a vida eterna. Entenda, meu irmão, o propósito do Senhor para mim e para você é andar com Ele, é estar junto dEle, porque virão as perseguições, mas sem Deus as perseguições vêm do mesmo jeito, porque às vezes a gente ouve isso, vem perseguição, ai meu Deus, mas sem Deus vem do mesmo jeito, não é verdade? Mas com Deus nós temos a garantia, com o Senhor nós temos a palavra dEle. Abra sua Bíblia comigo lá em Efésios, capítulo de número 2. Aqui nós temos essa descrição do ser humano e a providência de Deus para nós. Capítulo 2, versículo 1 diz assim, ó: antigamente, por terem desobedecido a Deus, aqui ele está escrevendo aqueles homens e mulheres que haviam se convertido lá da cidade de Éfeso. Então, antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam, olha só, espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus, os filhos da desobediência. 3, aí agora Paulo se inclui nisso, porque ninguém escapa disso aqui. Ele vai dizer, ó, de fato, todos nós éramos como eles, e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus, ou éramos filhos da ira, como diz no original. Versículo 4, leia comigo bem forte. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, olha que bênção, fala para o teu amor, fala para o teu irmão, o amor de Deus por nós é tão grande, a misericórdia de Deus é tão grande, olha aqui ao versículo 5, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Glória a Deus. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Estávamos mortos, casamento morto, os ânimos arrebentados, identidade morta, sem vontade de cantar uma bela canção, sem sonho, sem nada, mas pela graça fomos alcançados. Diz o versículo 6, por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Oh, glória a Deus, para reinarmos com Ele, meu irmão, olha só isso aqui, Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro, a imensa grandeza da sua graça, que é nossa, por meio do amor, que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus, amém? Olha só o versículo 8, que tremendo, leia comigo bem forte, leia igual homem aí, bem forte, vamos lá, pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé, isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus, aleluia, glória a Deus, é um presente, meu irmão. Jesus deu um presente para aquele jovem,
Falou: é só uma coisa, eu vou te revelar. Deu um presente para ele. O que ele fez com o presente? Rejeitou. Quantos de nós estamos rejeitando o que Deus tem dado para nós? Diz aqui, o versículo 9: a salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Amém? Então, meu irmão, o Senhor quer nos ensinar para entendermos o que tem me impedido de realmente andar com Jesus. Como eu disse, tem coisas que nem são pecado, mas que podem me atrapalhar de andar com Jesus. O fato daquele jovem ser rico não era pecado, mas estava atrapalhando ele de andar com Jesus. Então nessa noite, o que o Senhor tem para nós aqui? Tem essa palavra de ensino, para entendermos o propósito dele. E se você já entendeu e sabe o que está te atrapalhando, meu irmão, seja o orgulho, seja qualquer tipo de idolatria, não podemos sair daqui do mesmo jeito, porque Jesus está olhando para nós, igual olhou para aquele jovem. Ele olhou para aquele jovem, o amou. Aquele jovem ali, ele não estava sendo hipócrita, falso, religioso. Ele chegou sincero diante de Jesus ali. Só que ao ouvir a verdade, ele fechou a cara. Fala para o teu irmão: não fecha a cara não, meu irmão. Não fecha a cara não. Abre o coração. Abre o coração. Nós somos fáceis, né? Nós fechamos fácil a cara e perdemos privilégios, oportunidades, perdemos presentes de Deus para nós. Então, se você entendeu essa mensagem, entende que ela é para você, fique de pé para nós orarmos.